Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo. Primeiramente, peço desculpas pela minha voz, eu tô com a garganta meio inflamada, então vai ficar um pouquinho difícil de ouvir. Mas esse é o trabalho do Phantom Reverb com plugin, e a minha matrícula é 2021-10681, meu nome é Gabriela, e essa é uma apresentação para a disciplina de aplicações de processamento digital de áudio profissional. O Phantom Reverb é um plugin de áudio desenvolvido em C++, utilizando o framework Juice. Ele foi pensado para criar a sensação de espaço, profundidade e atmosfera, sendo especialmente útil para efeitos sonoros em jogos de terror, vídeos e manipulação criativa de áudio, como transformar risadas em sons assustadores. Mas você deve estar se perguntando, o que é o reverb? Reverb é o conjunto de reflexões sonoras que ocorrem quando quando um som se propaga em um ambiente, quando a gente fala em um quarto, banheiro ou igreja. O som bate nas paredes, no teto e volta para os nossos ouvidos em tempos diferentes. Isso cria a sensação de espaço, profundidade e distância. Falando um pouquinho sobre como a gente pode observar o reverb no nosso cotidiano. Um banheiro tem muito reverb porque as superfícies são duras. Uma igreja também tem um reverb longo e espaçoso. Um corredor cria ecos curtos e metálicos. Em cavernas, o som parece fantasmagórico, o que combina muito com o terror. Exatamente a ideia do nosso Phantom Reverb. Falando um pouquinho sobre a ideia principal, né, de usar o Phantom Reverb em jogos de terror. Em jogos de terror, o som é tão importante quanto a imagem. Um simples passo com reverb já faz o jogador sentir que está em um lugar vazio ou abandonado. O Phantom Reverb pode ser usado para criar ambientes assustadores, vozes distantes, risadas perturbadoras e aumentar a tensão psicológica do jogador. Um pouquinho do nosso conceito do Phantom Reverb. O nome do Phantom Reverb vem da ideia de um som que pareça assombrar o ambiente. O visual escuro com cores neons reforça o tema de Halloween, remetendo a algo sobrenatural. O foco foi criar um plugin simples com poucos controles, mas muito expressivos. Esse aqui é a carinha do nosso plugin. Os parâmetros do Phantom Reverb são Room Size, Dumping, Width e Mix. Todos eles são representados por Rotary Slides, que são comuns em plugins profissionais de áudio. Falando um pouquinho sobre o Room Size. O Room Size controla o tamanho do espaço virtual. Valores baixos simulam ambientes pequenos, como quartos ou corredores. Valores altos simulam igrejas, salões ou cavernas. Em terror, valores altos ajudam a criar a sensação de vazio e solidão. Agora falando um pouquinho sobre o dumping. O dumping, ele é a absorção de som. O dumping controla o quanto o som perde agudos ao refletir no ambiente. Ambientes com muitos objetos absorvem o som, deixando o reverb mais abafado. Valores altos criam um som mais escuro, ideal para terror psicológico. Falando um pouquinho sobre o width, que é a largura do estéreo. O width define o quanto o reverb se espalha entre os canais esquerdo e direito. Valores baixos deixam um som mais central, valores altos criam um som envolvente, aumentando a imersão do jogador ou ouvinte. Aqui falando um pouquinho sobre o mix é o som seco versus o som processado. O mix controla a proporção entre o som original e o som com reverb. Mix baixo mantém o som mais natural e mix alto deixa o efeito mais evidente, que é ótimo para efeitos assustadores e não realistas. Falando um pouquinho sobre a arquitetura do código. A gente utilizou o código é dividido em duas partes principais, que é o plugin processor, responsável pelo processamento do áudio, e o plugin editor, que é responsável pela interface gráfica. A comunicação entre eles é feita pelo Audio Processor Value Workstation.
E o Phantom foi desenvolvido em C++, usando o framework JUICE, que é amplamente utilizado para a criação de plugins profissionais de áudio. Ele gera um plugin no formato VST3, compatível com DAWs como o Reaper. E a gente também utilizou o Canva para fazer essa parte do fundo do plugin, inclusive esse Phantom Reverb. Agora, falando um pouquinho sobre o processamento de áudio, como trazendo uma visão geral. O processamento do reverb é feito usando a classe Juice, DSP, reverb. O parâmetro do usuário são aplicados, em tempo real, dentro do Process Block, garantindo resposta imediata ao gerar os controles. Agora falando um pouquinho sobre o código do processamento de áudio. Aqui vemos como os valores dos sliders são lidos diretamente do APVTS e aplicados ao reverb. Isso garante sincronização total entre interface e áudio. Falando um pouquinho sobre a interface gráfica, no slider a gente vai ter 4 router sliders, que a interface usa router sliders customizados com look and feel próprios. As cores verde e laranja remetem ao Halloween, criando contraste e identidade visual. O valor no centro do knob melhora a usabilidade. E a gente também colocou as legendas do que cada controle faz embaixo para ajudar mesmo o usuário a utilizar. E a gente também fez esse fundozinho no Canva. Inclusive, esse slide também foi feito utilizando o Canva. Falando um pouquinho sobre o UX e as decisões dos designers, o objetivo foi evitar poluição visual, por isso a gente trouxe poucos controles e um feedback visual intuitivo. Cada controle tem nome, valor visível e resposta imediata. Isso torna o plugin fácil de usar, até para quem não entende profundamente de áudio. Falando um pouquinho sobre as aplicações práticas. O Phantom Reverb pode ser utilizado para som de designer em jogos, vídeos e até para criar efeitos assustadores em áudios comuns, como risadas, vozes ou passos. Dá até pra gente fazer pegadinhas sonoras com as pessoas, por exemplo, de utilizar um áudio normal e colocar ou utilizar o Phantom Reverb para fazer uma pegada meio assustadora, para dar aquela impressão de que, nossa, será que estou sendo assombrado? Concluindo, as ferramentas utilizadas foram o Canva, tanto para criar o fundo do slide, quanto para criar essa apresentação, o Juice, o Visual Studio e o ChatGPT, que foi uma IA utilizada para ajudar mesmo em fazer o plugin. Agora, concluindo, o Phantom Reverb une programação, designer e criatividade. Ele mostra como o conceito de processamento de áudio pode ser aplicado para criar experiências imersivas e emocionais, especialmente em contextos como jogos de terror. Agora eu vou mostrar um pouquinho do código. Esse é o código do plugin processor.cpp. Esse é o código do plugin editor.h. Esse é o código do plugin editor.cpp. E esse é o código do plugin processor.h.
Agora vamos ver o plugin funcionando.